Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Barnabé Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 138 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Estamos aqui no início do capítulo 19. Já era alta noite e o Palácio Real, em Sebaste, estava imerso no silêncio. Em uma das salas laterais, porém, um grupinho de pessoas banqueteava suntuosamente. Havia 3 homens recostados diante da mesa, repleto de deliciosos manjares. O vinho estava em jarrões de boca larga. Os serviçais haviam preparado a mesa e foram dispensados. Na sala havia 2 mulheres, mas elas não pertenciam ao serviço. As 2 estavam ricamente vestidas. Sentaram-se nos leitos ao lado dos comensais. Enchiam as taças de vinho, aproximavam os pratos e escutavam o que os homens diziam. De início não falavam, mas logo a mais jovem das mulheres começou a interferir na conversa. Suas palavras apaixonadas e ardentes eram como azeite lançado sobre o fogo. Uma túnica fina deixava transparecer o seu corpo esbelto. Entre os lábios carnudos viam-se seus dentes brancos. Quando movia a cabeça com um gesto vivaz, ressoavam seus brincos de ouro e as tiras de pérolas coloridas do diadema caíam sobre seu rosto. O olhar da mulher brilhava por trás das pérolas como os olhos de um felino por trás das grades da jaula que o aprisiona. Os homens prestavam cada vez mais atenção ao que ela dizia. A segunda mulher, mais velha, continuava em silêncio. Tinha o semblante triste e o olhar temeroso. Dóris, a primeira esposa de Herodes, deixada de lado quando o rei se casou com a representante da estirpe dos Asmoneus, voltara à corte do rei quando Herodes, depois de ordenar o assassinato dos filhos de Mariame, nomeou como sucessor o seu filho primogênito, Antípatro. Dóris, uma simples beduína, estava consciente de que jamais voltaria a alcançar a posição privilegiada de esposa real. Além disso, Herodes tinha outras esposas e várias concubinas mais jovens que Dóris. Por essa razão, ela apegou-se a seu filho e cuidava dele. Agora estava sentada aos pés de seu leito. Também, sobre seu rosto, caíam fileiras de pérolas que lhe cobriam os olhos. Mas quando as separava, por um momento, lia-se em seu olhar um oculto temor. Agora, falava Antípatro, gesticulando com vivacidade. Estava desgostoso e excitado. Suas narinas tremiam como as de um cavalo antes do começo de uma corrida no estádio.
O fato de ter sido nomeado sucessor não o tinha reconciliado com seu pai. Tinha muito viva a lembrança de ter sido afastado do trono durante longos anos. Não confiava na volubilidade de Herodes. Os soberanos idumeus tinham-lhe legado sua violência e o gosto pelos gestos sem controle. Duas tendências que sufocavam a ponderação com extrema facilidade. Sabeis que ele se encarregou com enorme solicitude dos filhos de Alexandre e Aristóbulo, dizia. O que significa isso? É fácil de responder. Matou os pais deles, mas cuida dos filhos. Escreveram-me de Roma, que tivesse cuidado. Parece ser aquilo que César comentou ao saber da morte dos filhos de Mariame, que com Herodes vale mais ser porco do que ser filho. Aqui tem uma nota do tradutor do livro. Em grego, filho e porco são palavras muito semelhantes. Ios e suos. Daí o trocadilho irônico feito por César. E tinha razão, riu Ferroraz. Ele não come carne de porco para ficar simpático aos judeus. Provavelmente, também, por ter a simpatia deles, cria esses cachorros. E és tu? O dedo de Antípatro apontava para o seu tio, quem se encarregou deles. A voz de Antípatro transformou-se num grito. Mas o rei da Pérea permaneceu tranquilo. Enquanto o outro se esganiçava, ele deixava cair as palavras com lentidão, acariciando ao mesmo tempo a barba tingida de Enê. Ainda que fosse muito mais moço que Herodes, já não era um homem jovem. Disfarçava sua idade, tingindo e ondulando os cabelos. Aos pés de seu leito estava sentada sua mulher, Roxana. Era ela a mulher que se intrometia na conversa com suas palavras apaixonadas. Fora antes uma simples escrava, mas Ferroraz se apaixonara tão loucamente por ela que a transformara em sua legítima esposa. Por causa dela, tinha recusado o matrimônio proposto por Herodes com Quipros, a filha do rei. Isso provocara uma explosão de furor de Herodes. Apesar das exigências de seu irmão, Ferroraz não se separou de Roxana. Dizia-se na corte que o velho rei tentara conquistar Roxana, mas ela resistira ao seu galanteio. As relações entre os irmãos começaram a deteriorar-se. Ferroraz deixava-se influenciar cada vez mais por sua mulher, sua sogra e sua cunhada. As três mulheres formaram, a seu lado, um verdadeiro conselho do reino, sem cujo acordo não se podia empreender coisa alguma. Tinham rixa com Salomé, com suas filhas e com as filhas de Herodes. Entretanto, julgaram conveniente um entendimento com Dóris. Ela não importava. Tratava-se de fazer a aproximação entre Ferroraz e Antípatro. É como disseste, disse Ferroraz. Crias umas víboras, sibilou Antípatro. Calma, calma, sossegava-o Ferroraz. E é melhor que não grites tanto. Uma coisa é o que eu quero, e outra o que tenho de fazer. Herodes enviou-os a mim para que eu cuide deles. Por trás disso existe uma armadilha. Herodes não quer ficar inimigo dos judeus assassinando os netos de Mariame. Preferiria matá-los quando estejam debaixo de minha proteção. Mas eu vou cuidar deles com todo o cuidado. Quando crescerem e tiverem forças, acertarão as contas
conosco. Os dentes desses cachorros não crescerão tão depressa. Até lá, precisam acontecer muitas mudanças, e haverá mudanças. De que estás falando? Ferroraz se acomodou em seu leito e fitou com ternura a mulher sentada a seus pés. Roxana correspondeu com um sorriso carinhoso, mas quando o rei virou a cabeça, ela olhou para Antípatro. Uma chispa de entendimento apareceu nos olhos do sucessor de Herodes e da famosa beduína. Ferroraz não o pôde notar. Entretanto, a troca de olhares não passou despercebida aos olhos de Dóris. A mulher baixou rapidamente a cabeça. Não queria que soubessem que suas maquinações tinham sido descobertas. Dóris conhecia Roxana e a temia. Teu pai. Ferroraz falava devagar, acariciando a barba. Decidiu que todos no reino prestem juramento a César. Estou perguntando-me com que finalidade está fazendo isso. Temes que ele te tome a Pérea? Eu me preocupo com diversos assuntos que deveriam interessar a nós dois. Por isso estamos conversando. Herodes está envelhecendo. Finge que ainda tem forças, mas eu sei que uma doença mortal o corrói. Ele te nomeou como seu sucessor, mas sabes que pouco dura a sua graça. Tu te preocupas com a sorte dos netos de Mariame. Deixa isso comigo. Pensa, tu que tens irmãos e que cada um deles sonha com o poder. Ferroraz tem apreço por ti, Antípatro, disse Roxana. Ela disse a verdade, sorriu o rei. Eu te aprecio. Tenho em minhas mãos os netos de Mariame. Tu tens de vigiar os teus irmãos. Parece-me que Herodes, com seu novo decreto, provocará novamente a inimizade dos judeus. O que pensas, Boarges? O terceiro dos comensais falava pouco. Tinha o corpo branco e oleoso. Os pequenos olhos entreabertos mal eram visíveis em suas faces gorduchas. O cabelo ondulado, preso por uma faixa dourada, caía-lhe sobre os ombros arredondados, como os de uma mulher. Uma grossa corrente, da qual pendia uma placa preciosa, balançava-se sob seu peito, sem cabelos. Tens razão, rei, disse ele com voz fina, aguda. Os judeus não vão gostar disso. A notícia do decreto já é de domínio público, e o descontentamento vai aumentando. Os fariseus sublevam o povo. Para que ele terá ordenado isso? Perguntou Antípatro. Ferroraz também está preocupado, interpôs Roxana. Esperamos que tu, Boarge, nolo expliques. Ferroraz dirigiu suas palavras ao eunuco. Então, o Boarge é eunuco, né? O rei, disse ele, quer fazer um acerto de contas com os fariseus. O que queres dizer com isso? Perguntou Ferroraz. O rei, Boarges, falava devagar, como se refletisse. Faz muito pelos judeus. Constrói um templo para eles e tem entre os judeus muitos amigos sinceros. Entre os sacerdotes, os saduceus, os comerciantes ricos, os cortesãos, começou a explicar Roxana. A rainha tem razão, reconheceu Boarges, mas os fariseus não são amigos do rei. Antes rebelaram-se e foram castigados cruelmente. No entanto, disse Antípatro, ultimamente o rei também fala amistosamente com os fariseus. Com alguns, interrompeu Roxana. Sim, com alguns, disse Boarges. Aos demais ele odeia como antes. Se eles se revoltam, existe madeira preparada para 1000 cruzes. Ao pronunciar as últimas palavras,
Boaz soltou uma gargalhada e seu riso soou como um grasnido. Roxana, recostada ao lado de seu marido, apoiou os dedos na mesa do banquete. Seus dedos, com as unhas pintadas de vermelho, como molhadas de sangue, estavam recurvos, como garras. Suponho que vamos nos preocupar com os fariseus, falou Antípatro. Não se trata de nos preocuparmos com eles, disse Roxana. Mas temos de lembrar que eles têm influência sobre a massa dos anhares, dos camponeses, das pessoas mais simples, né? No fundo, são uma gente inteligente e não são, em absoluto, teus inimigos, Antípatro, nem de Ferrorás. E como sabes disso? Perguntou Antípatro, olhando a mulher com surpresa. Eu sei, disse ela com ar misterioso. Eu falei com eles. Ouvi dizer que eles não falam com mulheres. Talvez não falem com outras. Comigo falam. E que te disseram eles? Muitas coisas. Que odeiam Herodes, que esperam por um Messias. O que é um Messias? Perguntaram os três a uma voz. Ela desatou a rir com uma gargalhada zombeteira. Queres mandar nos judeus e não os sabeis? Dobrou o corpo sobre a mesa. Eu vos direi, nos livros hebraicos está escrito que nascerá um Messias. Vai ser um grande chefe, o rei dos judeus, que levará os judeus à luta contra os outros. Vencerá sempre e fará de Israel a nação mais poderosa do mundo. Está sonhando, disse Antípatro. Está sonhando, Antípatro encolheu os ombros. Israel, a nação mais poderosa do mundo? Nós sabemos o que acontece com as predições. Umas se realizam, outras não. Esta não se realizará de maneira alguma. Mas eles creem em seu Messias, disse Roxana. Parece ser o que estão esperando há centenas de anos. Dizem que sua chegada está próxima. Alguns dizem que ele já nasceu. Pronunciou estas palavras, acentuando-as de modo especial. O que queres dizer? Perguntou Antípatro. Crês que alguns dos netos de Mariame poderia ser esse Messias? Ela sacudiu a cabeça, sorrindo misteriosamente. Tu não fazes outra coisa senão falar dessas crianças. Nenhum dos escribas e fariseus assegura que o Messias nascerá da estirpe dos asmoneus. Alguma coisa na profecia faz referência à estirpe de Davi. A estirpe de Davi decaiu muito, fez notar Boarges. O rei fez suas investigações, mas são uns simples anhares. Os fariseus consideram que essas palavras sobre a estirpe de Davi não significam nada. Asseguram que poderiam ser um homem de uma linhagem totalmente desconhecida, até mesmo de uma estirpe estrangeira. Voltou a destacar a última palavra. Estrangeiro? Exclamaram em uníssono Antípatro e Ferrorás. Ferrorás, né? Estrangeiro, repetiu ela triunfalmente e baixou a voz. O soberano que garanta a grandeza dos judeus poderia ser reconhecido como Messias. Se Herodes fica sabendo disso, disse Ferrorás. Mesmo que ele fique sabendo, não lhe servirá de nada, disse ela. Ele ofende a religião judaica. Roubou o ouro do túmulo de seu rei. Os fariseus lançaram uma maldição contra ele. Mas um de vós, tu, Ferrorás, ou tu, Antípatro. Não terminou suas palavras, mas apontou com o dedo
terminado em mancha sangrenta para o seu marido e seu primo. Fez-se silêncio. Os dois homens se entreolharam e baixaram a vista imediatamente. O silêncio se prolongava. Foi Ferorás que o rompeu. Um dos dois começou. É o que dizem, começou ela rapidamente. Eles não vão defender o direito dos netos de Mariame. Mas qual dos dois? Arremeteu duramente Antípatro, como se lançasse uma pedra. Ferorás é maior, disse Roxana. O rei da Pérea endireitou-se. Com um gesto solene, acariciou a barba. Por cima de sua cabeça, o olhar de Roxana voltou a encontrar-se com o olhar de Antípatro. A mulher olhou com intenção. Doris notou-o também desta vez, mas como antes, baixou imediatamente a vista. Está certo, Ferorás. Está certo, Ferorás és maior. Antípatro falava devagar. Estava dominando sua violência como se estivesse segurando a partida de uma quadriga presa a um carro triunfal. Não irás lamentar esta aceitação. Na expressão de Ferorás desenhou-se uma expressão de satisfação. Não tenho filho. Se reconheceres meu direito agora, serás o primeiro depois de mim. Mas, e voltou-se para Roxana, irão apoiar-me de verdade? Eles prometeram, disseram que iam rezar para obterem uma bênção para ti. Voltou a fazer-se silêncio. Ambos os poderosos mergulharam em seus pensamentos. Boarges aproximou-se de Roxana. Perguntou-lhe num sussurro: Tu falaste de mim a eles, rainha? Ela moveu afirmativamente a cabeça. Prometeram obter uma bênção também para ti. Ser-te-á devolvido milagrosamente o poder de ter filhos, mas tem de estar conosco, disse em tom de advertência. Antípatro ergueu a cabeça. E que temos de fazer se Herodes eliminar os fariseus? Perguntou. Primeiro, ele tem de desaparecer, sibilou a mulher. Iam diminuindo as luzes, iam diminuindo a luz das lâmpadas, as quais não tinham acrescentado azeite. Os homens beberam um pouco mais de vinho e puseram-se em pé com dificuldade. Ferorás foi o primeiro a deixar a sala, apoiado em Roxana. Em seguida, afastou-se Antípatro, e atrás dele, como uma sombra, ia Doris. Boarges foi o último a sair. Em seu rosto inchado havia uma expressão de êxtase. As lâmpadas apagaram uma após a outra. À medida que desaparecia sua luz, entrava na sala o reflexo da lua. Quando se dissipou o último eco dos passos dos que se afastavam, então, de um esconderijo secreto, situado sobre uma mesinha lateral, começou a sair um pequeno homem. Ficou estalando os ombros, que deviam ter ficado com dormência no esconderijo apertado. Esfregou também os músculos e fez várias flexões. Em seguida, aproximou-se da mesa. Comia rápida e gulosamente o que pôde encontrar nas travessas. Serviu-se de uma taça de vinho. Bebeu-a e secou os lábios com o dorso da mão. Nas pontas dos pés, aproximou-se da porta silenciosamente. Entreabriu-a, ficou escutando por um momento. Nenhum som perturbava o silêncio do palácio, profundamente adormecido. Então, correu rápido na direção da ala ocupada pelos aposentos de Salomé. Então aqui termina
o capítulo 19. Então, veja que a cena, né, passou, né, de José e Miriam, né, para o palácio real. Né? Então aqui o autor, né, ele surpreende, né, uma conversa, né, de homens poderosos falando sobre a sucessão do rei Herodes. Né? Ambos interessados nessa sucessão, né? Como possíveis sucessores. Né? Ambos candidatos à sucessão e, portanto, inimigos um do outro. Né? E aqui também as cortesãs, né? As mulheres, também com vários interesses, cada uma com seus interesses particulares, né? E Roxana parece a mulher mais articulada aqui, né? A mulher de Ferorás, né? Que tenta articulação com o Antípatro, né? E é interessante o capítulo por várias razões. Uma delas é para traçar uma diferença extrema, né, entre a vida da corte, os negócios do mundo que estavam se passando, a época em que, né, já o Verbo estava encarnado no ventre de Miriam. Né? Então aqui nós estamos pela pena do autor, né? Observando duas cenas, né? A cena do mundo, em que os representantes do mundo discutem os assuntos do mundo com os interesses do mundo, e de um outro lado, né, o Criador do mundo, preocupado com a redenção da humanidade. Né? Interesses completamente diferentes. Né? Então, uns no luxo do mundo, no conforto do mundo. O outro na pobreza, nas dificuldades da vida, na pobreza digna, né? Há que se dizer. Né? O rei, o criador do universo, né, está numa família pobre, né, já no mundo e já fazendo o trabalho da nossa redenção. Né? E essas duas histórias, elas, nesse diálogo aqui, elas se ajuntam, né, sem a consciência dos palacianos, né, quando o assunto vem à tona a respeito do Messias. Né? Então veja, a Roxana, a mulher, que tem contato com os fariseus, né, ela sabe mais sobre o Messias, né, que aqueles dois bobão, Ferorás e Antípatro. Né? Aqueles candidatos a futuros reis. Né? Então ela explica de maneira absolutamente deformada, né, quem seria o Messias para os fariseus. Né? E ela, na verdade, explica de forma correta quem é o Messias na concepção dos fariseus. Né? É aquele que vai libertar Israel do jugo de Roma. Né? Então, esse capítulo é interessante porque ele nos faz voltar a nossa atenção, né,
tirar a nossa atenção um pouco da Sagrada Família, né? E ver o que está acontecendo no mundo, simultaneamente à história da Sagrada Família, né? Isso, a partir de então, vai ocorrer sempre, né? A história da Igreja, independentemente do que está acontecendo no mundo, ou na dependência do que está acontecendo no mundo, né? A história da nossa redenção e a história do mundo sem a menor ideia da redenção, né? O mundo sem a redenção e o mundo com a redenção. O mundo que aceita a redenção. Essa, a partir daí, vai ser a divisão correta do mundo, né? A divisão do mundo só é significativa se a gente olhar por esse ângulo, né? Aqueles que aceitam nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, e aqueles que são inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. E esse capítulo mostra as articulações, né, do palácio, né? E aqui menciona também uma coisa que se tornará muito importante, que é a questão do juramento que o Herodes o juramento de fidelidade que o Herodes vai pedir aos judeus, né? Certo? Que vai se ligar com o recenseamento que, se a gente quiser ter uma ideia, né, de como é que o mundo, desde antes do Messias e continuando depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, trata o Messias, tem uma frase aqui muito eloquente. O que é um Messias? Perguntaram os três a uma voz. Perguntaram a quem? A Roxana. E agora a frase importante, né? Ela desatou a rir com uma gargalhada zombeteira. Essa é a resposta da Roxana aqui. É a resposta do mundo ao nosso Redentor, né? Desatou a rir com uma gargalhada zombeteira, certo? Demoníaca, né? Diríamos nós. Então, agora eu quero ouvir, se houver, as observações e comentários dos senhores. Professor, eu fiquei pensando aqui que é ultra-eudóxia, né? Exato. Na verdade, uma antecessora da eudóxia. E como que esse tipo de coisa permaneceu naqueles ambientes durante tanto tempo, né? Porque isso aí é antes de Cristo. E São João Crisóstomo já no final do século III, início do IV. Então, as coisas persistem mesmo, né? Tem as madames dos salões, as madames dos salões do século XVIII também recebendo os filósofos revolucionários antes da Revolução Francesa. E hoje, hein? Hoje a coisa está tão... Hoje tem a Madonna, hoje não... Hoje tá todo mundo junto e misturado. E eu fico pensando que graça que é a gente não ter nascido próximo desse círculo de poder. Isso. Porque eu acho que uma criança que nasce nesses círculos, ela acaba sendo quase que arrastada para esse modo de vida, né? Por esses valores. Não tem muito como escapar. Esse luxo é muito. Triste demais. É muito sedutor, né? É muito sedutor. Poder, dinheiro, muito sedutor. Né?
Sem dúvida. Corsão, inclusive, tem um artigo que ele pergunta, né? Se nós estivéssemos lá para escolher entre Barrabás e Nosso Senhor, quem nós escolheríamos? Né? Por isso que o contraste é muito interessante, porque assim, nós, normalmente, claro, né, nas leituras do Evangelho, nas homilias dos padres, é claro que nós estamos focados ali, naquele momento, né, nas ações do Nosso Senhor, nas lições que Ele nos deixou, é óbvio, e tem que ser assim, né? Mas quando a gente vai estudar, né, a história, né, nós temos que ampliar um pouco a nossa visão e tentar ver o que está acontecendo ao lado, ou simultaneamente, ao que está acontecendo na vida da família sagrada ou de Nosso Senhor, né? Porque ele certamente sabia, né? Ele era Deus, né? Então ele estava sabendo de tudo, né? E essa visão, ela nos dá uma perspectiva extraordinária, né? Não tanto pelo valor histórico da coisa, mas pela lição que nós podemos tomar, aprender, né? Porque neste mesmo momento em que nós estamos conversando aqui, ou que nós percebemos a luta que tem na igreja, que nós percebemos o valor da missa antiga, que nós percebemos grupos tentando celebrar a missa antiga, enfim, o trabalho normal da igreja hoje em crise, né? Nós temos que pensar que o mundo está também agindo da maneira que o mundo sempre age, né? O mundo está, enfim, a pleno vapor, né? E nós aqui, nós temos a única coisa que nós temos, né? Porque nós vamos ver que aquela pequena família, longe do círculo de poder, né? Com seus meios limitados de ação, ela venceu o mundo. A Sagrada Família venceu o mundo. Nada que o mundo quis fazer contra ela, o mundo conseguiu, né? Então, assim, é uma lição para nós hoje que, independente dos movimentos do mundo, né? Se nós soubermos a quem nós permanecermos fiéis, nós também venceremos o mundo, né? Por mais poderosos que sejam os representantes do mundo, né? Por mais dinheiro, por mais meios de ação que eles tiverem, nós temos conosco nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que sabe de tudo que está ocorrendo muito mais do que nós e vai nos proteger, né? Certo? Então essa é a perspectiva, né, que a gente tem quando a gente pensa que em cada ação na vida da Sagrada Família, depois na vida pública de Nosso Senhor, cada momento da vida de Nosso Senhor também tinha um momento da vida dos poderosos. A Jerusalém não parou, né? O Império Romano não parou. Quer dizer, o mundo continuou rodando, né? Enquanto o Nosso Senhor estava morrendo na cruz ou fazendo a sua via sacra. Imagina a via sacra, né? Aquele caminhar de Nosso Senhor carregando a cruz. Durante aquele caminhar, todos os negócios do mundo estavam acontecendo. O Império Romano estava funcionando, o Senado Romano estava funcionando, Herodes estava lá, outro Herodes, né? Enfim, aquela via sacra que mudou o mundo, certo?
ela se passou com o mundo funcionando. Né? Tudo estava funcionando. Então, cada momento da nossa vida, cada sofrimento que a gente tem, cada momento da nossa vida é simultâneo a vários momentos, né? de todo o mundo. Né? E não foi diferente com o Nosso Senhor. Né? E é muito interessante a gente um pouco meditar sobre isso. Né? Deixa eu falar uma coisa interessante, que é a respeito de se nós estivéssemos lá, se nós não escolheríamos Barrabás. Eu fico pensando que tipo de, entre aspas, panfletagem foi feita para que aquela multidão que uma semana antes aclamou Nosso Senhor entrando em Jerusalém, depois mudasse de ideia daquela forma. A articulação da sinagoga. Aquilo foi a articulação da sinagoga. Né? E aí vai espalhando um boato? Assim, vai e ajuntaram as pessoas certas naquele momento para exercer a democracia direta. Né? A mesma coisa aconteceu muitos anos antes, 400 pelo menos, num outro ambiente, que foi a condenação de Sócrates em praça pública. Né? Os interesses, no caso de Sócrates, né, os interesses da classe dominante estavam indo por água abaixo por causa de um velhinho que ficava conversando fiado em praça pública chamada Sócrates. Então eles articularam. Não é? Os fariseus a mesma coisa. Os fariseus articularam aquele ajuntamento de pessoas, né? E espalharam pessoas ali em torno daquele ajuntamento de pessoas para gritar: crucifica o Barrabás. Porque uma vez que dois ou três começam a gritar alguma coisa numa multidão, a multidão vai atrás. É por isso que eu acho que se a gente estivesse ali, muito dificilmente a gente não gritaria Barrabás. Ou não gritaria crucificam. Sabe? Ali não tinha panfleto, né? Mas tinha uma ação direta das pessoas, porque estavam ali um do lado do outro, né? Ou seja, se eu não gritasse Barrabás, alguém ia me ver em silêncio. Né? Então, esses dois fatos que eu contei, Sócrates e Nosso Senhor, né? Foram os dois fatos, digamos assim, antigos, mais significativos da democracia no mundo, né? No caso, a democracia direta, né? Que é a pessoa pedir diretamente, exercer diretamente o seu poder, né? Sem representação, né? Sem representantes, né? Agora, quem decidiu que foi Pilatos foi ameaçado pelos fariseus, né? Tá certo? Ele foi ameaçado. Como é que ele foi ameaçado? Ele foi ameaçado dizendo o seguinte: olha, esse cara tá falando que é rei dos judeus. Agora César vai saber que você, Pilatos, não tomou nenhuma medida contra uma pessoa que está se dizendo rei, mas o nosso único rei é o imperador. Os próprios fariseus, né? Os fariseus falaram isso, né? Eles ameaçaram Pilatos, ajuntaram a multidão, começaram a gritar ali Barrabás ou crucificam. Essa é a articulação pura dos judeus. São João Crisóstomo, inclusive, fala que os fariseus, os da sinagoga, né, pagaram os soldados romanos para que excedessem em muito na flagelação de Nosso Senhor. Né? Porque se a gente vê a história
como ela é contada, né? Soldados romanos fazendo o que eles fizeram com Nosso Senhor, não tem a menor explicação, porque o romano estava pouco se lixando ali, eles estavam fazendo um trabalho burocrático ali, fazendo a flagelação do Nosso Senhor. Mas eles se excederam tanto e com tanto ódio, que São João Crisóstomo afirma que os fariseus é que pagaram esses soldados para excederem, né, no castigo a Nosso Senhor. Né? A própria coroação de espinhos também era uma coisa absolutamente inovadora. Né? Também uma coisa que foi, digamos assim, estimulada pelo dinheiro judeu. Né? Quer dizer, não foi só as 30 moedas que os judeus gastaram, né, com Judas. É tudo a peso de ouro. Outra coisa interessante que o senhor falou é a respeito de dizer que enquanto estava acontecendo a paixão, o mundo continuava girando, vamos dizer assim, né? Então, e às vezes eu penso muito nisso, sabe, professor? Principalmente à noite, às vezes eu estou molhando as plantas e que eu olho para esses prédios, as casas em volta aqui da minha casa, que eu vejo luzes acesas, ouço ruído de pratos, de conversas, são ruídos, né, mais longe, porque a minha casa fica um pouquinho afastada, mas assim, eu fico pensando, sabe aquelas imagens de satélite que a gente vê, que mostra o mundo e vai baixando, assim, aí você vê o formato do Brasil, você vê o formato da América do Sul, depois do Brasil, depois de... Sabe? Eu vou imaginando, assim, Minas Gerais, aí eu penso assim, gente, a gente é um pontinho de areia, um grãozinho de areia nesse mundo todo. E aí eu fico pensando que nós que estamos habituados a ir à missa todos os dias, ou quase todos os dias, a rezar todos os dias, né? A pensar em Nosso Senhor, quando a gente olha para a cruz e pensa, aí eu olho para essas janelas e ouço esses ruídos e fico pensando, o que essas pessoas estarão pensando? Qual será a vida dessas pessoas? Porque às vezes a gente vê umas coisas tão bizarras, né? Chegam umas sugestões de vídeo a respeito da vida em outros países que têm uma cultura diferente da nossa, né? E a gente pensa assim, a gente está todos os dias pensando na via sacra, né? Nesse sacrifício, quando a gente olha para a cruz de Nosso Senhor, a gente pensa nisso todos os dias, né? Isso. E onde estará a mente dessas pessoas? E nós somos um grãozinho de areia, né? Nesse universo todo, nesse mundo de tantas diferenças, de tantas bizarrices, né? Porque hoje o autor, toda vez que ele fala aqui de alguém dessa corte, né? Aquele homem lá conversando com São José aquele dia também, quando encomendou a cadeira, é uma bizarrice, né? A gente vê cada coisa maluca. E ele cita inclusive o Boarges, né? O eunuco. Eu sou amigo do Boarges. Como ameaça a São José, né? Lógico que não ameaça, né? Ficava lá escondidinho e prestando atenção. Quer dizer, você imagina, o Boarges era o eunuco da corte. Ele tinha poder de mandar matar São José. Ele tinha o poder de mandar matar Miriam. Ele tinha o poder de matar qualquer um que quisesse. Era só pedir Herodes. Imagina. Assim, mas eu fico pensando isso também, esse negócio de olhar as janelas, né, das pessoas, ver as luzes acendendo. Às vezes dá aqui de casa para ver algumas janelas e perceber que a televisão está ligada, né? E eu fico pensando isso também, né? Que tipo de movimento, né, interior, né, passa pela alma dessas pessoas, né? Enquanto
E aí nós vemos assim que o que a gente vê nesse mundo, né, são as circunstâncias, as pessoas e os acontecimentos, né? O que nós vemos são essas coisas que podem ser usadas e são usadas como causas segundas da ação de Deus no mundo, né? E nós, inseridos nisso, por isso que o mundo é um negócio sedutor, né? Porque quando você vê isso tudo, e hoje em dia com os recursos tecnológicos, né? O mundo entra na cabeça da gente muito mais facilmente, né? Mas quando você vê isso tudo, né? E você escolhe com muitas dificuldades, né? Você escolhe apagar o mundo da sua mente e se concentrar numa oração, ou se concentrar numa missa, ou se concentrar numa adoração do Santíssimo. Você vê que isso deve ser tão especial, né? Principalmente hoje, ao coração de Nosso Senhor, né? Tão especial ver que pessoas inseridas nesse mundo hoje, da forma como as coisas estão, tentando fazer uma escolha, né? Por ele, tentando fazer uma escolha do coração dele, né? E não do mundo, né? Que a gente entende, né? Que cada pessoa hoje que faz esse movimento, né? Ele representa para Nosso Senhor uma proporção muito maior do que o mesmo ser humano, o mesmo coração, fazendo esse movimento na Idade Média, não é? Ou mesmo na Renascença. Porque o mundo hoje está tão louco que esse movimento é tão difícil que Nosso Senhor há de concordar conosco que é precioso, né, esse movimento para ele. É preciosíssimo esse movimento. Sempre foi, mas agora muito mais, né? Enfim, o mundo está aí rodando com todos os seus valores e nós esmagados, né? Tentando pelo menos vislumbrar, né? E tentando corresponder, né, ao amor que Nosso Senhor tem por nós com esses pequenos atos, né, cotidianos que é contra o mundo, né? O mundo nos esmaga, né? Como esmaga os nossos vizinhos, como esmaga essas pessoas que nós ouvimos o ruído, né? E vemos aquelas cenas cortadas do cotidiano dessas pessoas, né? É isso. Mais algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Barnabé Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.